Vamos hoje iniciar a nossa unidade 7, iniciar de verdade aqui na última aula. Eu expliquei algumas coisas, né? Passei umas atividades para vocês explicativas, mas hoje nós vamos entrar na parte do livro, né? Fazer um resumo da nossa aula passada e continuar de onde nós paramos para frente do capítulo. Vamos lá. Nossa unidade 7 fala sobre jobs. Na aula passada, pelo vídeo, vocês viram que nós falamos sobre algumas profissões, né? Let's talk about professions. Look at the board. A professora dizendo, né, que aqui nós temos algumas profissões. Olha no quadro. E ela fala sobre o firefight. Ela fala sobre o chef. Ela fala sobre o judge. Né? Fala sobre o janitor. Singer, não tô vendo singer aqui não. É esse aqui, ó. Singer, tá com o microfone na mão. Photograph, pilot e doctor. Então nós temos todas as profissões aí. Que aí vem, ó. Bombeiro, chefe de cozinha, juiz, faxineiro, doutor não, médico, não existe doutor em inglês, é médico, né? Cantor, fotógrafo e piloto. Pode ser de avião, pode ser de helicóptero, mas enfim, é piloto. Ok? Continuando aqui. Aí ele pergunta, a gente fez essa atividade aqui, mas vamos só revisá-la de novo, né? Comprehension. Sobre o que é a aula? É sobre the class about professions ou the class about sports? A aula fala sobre profissões ou a aula fala sobre esportes? Né? Você vai marcar o item correto. Na segunda você vai circular as profissões que foram mencionadas no texto, aquelas que eu circulei uma por uma, né? Como é que o livro do professor não deu para me separar, apagar aqui essa parte aqui, né? Ficou aqui já mostrando para vocês as respostas. Mas é interessante que vocês aprendam o significado dos nomes, ok? Chefe de cozinha, doctor, médico, engineer, engenheiro, firefight, bombeiro. Lembrando, gente, que firefight, que é bombeiro, existem dois nomes. Você pode dar ou firefight ou fireman. Vou ter que colocar aqui do lado, ó. Fireman. Anotem isso, porque são duas palavras que têm o mesmo significado, só são escritas de maneira diferente. Firefight é a maneira culta se dizer a palavra bombeiro. E fireman é a maneira mais comum das pessoas que, né, falam na rua, os americanos falam fireman. Continuando. Learn the some of professions. Aí temos aqui algum nome de alguns que eu acredito que pela imagem vocês consigam descobrir qual é o nome de cada um. Então, temos athlete, baker, actor, chef, engineer, waiter, doctor, firefight, judge, lawyer, mechanic, nurse, journalist, musician e pilot. Para quem tem alguma dúvida, mesmo assim vou repetir. Atleta, cozinheiro, ator, né? Cozinheiro também pode ser confeiteiro aqui no caso, né? Chefe de cozinha, engenheiro, garçom, médico, bombeiro, juiz, advogado, mecânico, enfermeira, jornalista, músico e piloto, ok? Ainda tem aqui embaixo, né, ó, police officer, teacher, tailor, veterinarian e dentist. Police officer é a maneira, como eu posso dizer, de dizer tanto homem como mulher que ele é um oficial de polícia, police officer. Mas nós temos, acho que nós vimos isso no primeiro ano, nós temos o policeman e a policy
woman. Policeman é usado para homens, girl, boys. Aí o policy woman é usado para girls, mulheres. Por exemplo, você está na rua pedindo socorro a alguém e você vai chamar um policial. Você não está vendo nenhum na sua frente, então você não, independente do sexo que seja o policial, você vai pedir por ajuda. Então você chama policy officer, ou sou policy. Policy, please help me. Né? Você está pedindo ajuda a um policial, independente seja homem ou mulher. Mas se você vai pedir ajuda e vê de longe que é um homem, então você chama de policeman. Se você vê que é uma mulher, policy woman. Agora temos aqui teacher, professor, tailor, que é alfaiate, veterinarian, que é veterinário, e dentist, que é dentista. Continuar. Nas activities, você tem que colocar as profissões de cada um aqui em inglês, ok? Aqui, no do professor, você vai já ter alguma dica aqui das respostas embaixo, mas não tem a resposta em inglês, né? Por exemplo, no item A, nós temos um quadro escrito ABC. Que profissão é essa? No caso aqui, é uma mulher, Susan, né? Então, Susan é uma professora, Susan é professora. Então, você vai ter que escrever em inglês aqui, nessa linha, né? Professora em inglês, professor. Professor e professor em inglês não muda, né? Professor. Na B você vai escrever, ó, my uncle is an policial. Então você vai dizer que meu tio, my uncle. Então você vai dizer que my uncle is a policial em inglês. Você vai escrever aqui em inglês a resposta policial. Na C diz my mother and my father are. Então você vai ter que dizer aqui que minha mãe e meu pai são médicos, né? Pelo desenho você sabe que ele está falando de médicos. Então como é que se escreve médicos em inglês? E na D, Melissa Melissa é uma veterinária. Então você vai ter que dizer aqui em inglês como se escreve veterinária. A segunda questão aqui é um bingo, mas aqui nós podemos fazer só em sala, né? Não tem como fazer aqui na aula online. Como aquele bingo que nós sempre fazemos, né? Então vamos direto para a página do listening. Eu não sei se eu passei essa atividade naquele vídeo, né? Mas vamos fazê-la aqui novamente ou corrigi-la, caso alguém não tenha feito, né? Aqui eu vou falar pela ordem das linhas, as palavras em inglês. Lógico que as profissões eu não vou traduzir para vocês. Vocês vão prestar atenção para poder copiar as traduções corretamente, pelo que vocês já ouviram no começo da aula e na aula passada sobre as profissões. As únicas palavras que eu vou dizer para vocês como se escreve são as que vêm depois de cada profissão, porque essas eu não ensinei ainda. Vamos lá? Começa assim, ó. Ele começa lendo, né? Teacher. Aí diz, I want to be when you are an adult. O que você quer ser quando você crescer? Né? O que você quer ser quando você ser adulto, né? Vamos dizer assim, né? E o Ethan responde, I want to be a fireman. Então a profissão que ele diz é fireman. Você vai escrever na linha. E na próxima ele diz to put on, ou seja, ele diz que porque apaga o fires. Fires, porque apaga o fogo, né? Fires. Então você vai colocar aqui nessa linha anterior a profissão fireman e nessa próxima o fires. And you, Christian? E o Christian responde, I want to be a pilot. Que profissão nós aprendemos que se chama pilot? Escreve em inglês aí. And fly all around the... Eu ia voar ao redor do world. World. Que é mundo, né? Maria, I want to be a doctor to help sick. Ela disse que ela quer ser uma médica para ajudar os sick. Sick, gente, são como se chama as pessoas que estão doentes. Sick. People, what about you, Barry? I want to be a teacher to help
Children. Children. Então ele quer ser professor para ajudar as crianças a aprender, né? To learn. And you, Amy? E a Amy vai responder. Tô aqui na Amy, ó. Qualquer coisa, se vocês não entenderem as palavras que eu falei, compreensível, vocês voltam, vocês vão voltar o vídeo e escutar novamente. Eu estou completando só a segunda linha de cada frase, porque são as palavras que vocês não conhecem ainda, né? É o que cada profissão faz, né? Ou cada profissão ajuda, né? Ou o que cada profissão gosta. I want to be a baker. Baker. O que é baker? Baker é padeiro, né? Ou confeiteiro. I love to bake cakes. Ele disse que ele ama fazer bolos. And cookies. Rachel, and you? I want to be an engineer. Engineer é engenheiro. Engineer. To build lots of things. Things são coisas. Então ela disse que quer ser engenheira para construir coisas. E o David? I want to be judged and follow the law. Judged é juiz. Eu quero ser juiz e seguir a law. Law é lei. Law se escreve com A. É como se fosse law, mas se fala law. E por último a Kate. I want to be a policy woman. Olha aí a palavra que eu ensinei de policy. Só que no caso aqui é uma policy woman, porque a Kate que está dizendo que quer ser o quê? Policial. I want to be a policy woman and keep everybody. Manter todos safe, que é seguro. Ela quer ser policial para manter todos seguros. Vamos para a questão 2. A questão diz assim: And you? What do you want to be when you are an adult? Draw it here. Agora ele está dizendo aqui, o que você quer ser quando você crescer? Então você vai ter que desenhar aqui uma figura de uma profissão que você deseja ser quando você for adulto ou adulta, ok? Vamos continuando aqui, página 78, vamos agora para a próxima página. Letter Citizen. O seu Letter Citizen aqui é um texto que vai falar um pouco sobre profissões, sobre a importância de ter uma boa formação profissional. Diz assim: Being a good profession means to be a good and trustful person who knows and does his or her duties and who is always looking for improvement. Begin by being a good student, a good child, a good citizen. Falei bem lento para vocês pegarem um pouco da pronúncia. Esse texto aqui ele fala sobre aqui ó, our. Lembram que our é um pronome possessivo. Então significa nosso ou nossa. Nossa goal, né? Goal é meta. Nossa meta, o verbo to be, é sermos bons, good, professionals. Nossa meta é ser bons profissionais. Como nós nos tornamos bons profissionais? Aí o texto está falando sobre isso. Primeiro, para se tornar um bom profissional, significa ser uma pessoa em que se pode confiar, que conhece suas ou seus, o quê? Conhece suas ou seus obrigações, duties, e que sempre procura melhorar. Begin, tornando-se sempre um bom estudante, uma boa criança e um bom cidadão. Good citizen, ok? O texto fala sobre isso. E aqui embaixo ele diz assim, ó, make a poster about a job or professions that you admire. Então você vai desenhar aqui uma profissão que você admira, que você acha bonita, que você acha interessante, que você gosta, que você quer um dia ter essa profissão com você, por você admirar ela, ok? Então você vai desenhar aqui essa profissão, né? Você pode até desenhar um objeto da própria profissão, por exemplo, se fosse um juiz. Se fosse um juiz, eu desenharia uma balança, né?
significa, né, a justiça, né? Mas aí vocês vão desenhar o que vocês quiserem sobre o assunto, sobre a profissão. Próxima página e última página de hoje. Números cardinais. Cardinal e ordinal numbers. Os números cardinais e os números ordinais. Como vocês aprenderam já na matemática, os números cardinais são aqueles números que são usados para contar. Você só conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não importa a ordem que eles se encontrem, você só sai contando os números. Já os números ordinais são aqueles usados para dar ordem, por isso que são ordinais. Você usa ele para fazer uma ordem de quem vem em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar e assim por diante. Aqui ele deu um exemplo aqui, ó. There are 4 musicians. Ele diz aqui que existem 4 músicos. E aqui ele diz, there are 6 tailors. Há 6 alfaiates. Independente de quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Aqui tem 6 alfaiates. E aqui temos os números ordinais, né? Ele diz aqui, ó. The first baker is a brick. The second baker is a cupcake. Ele diz que o primeiro confeiteiro fez um pão. O segundo confeiteiro fez um cupcake. E aqui ele fala aqui sobre os números que nós vamos aprender, né? Que é de 1 a 10 em números ordinais. Vamos lá, começar com o primeiro. Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Quarto, third. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Nono, ninth. Décimo, tenth. Sempre tem um sonzinho de D no final. Só que é um D bem fraquinho. É tanto que se você escutar alguns filmes, as pessoas falando algum número em ordinal, parece com os números normais que nós conhecemos, né? O 3, o 4, o 5 e em diante. Os únicos que têm a palavra completamente diferente é o primeiro e o segundo, que é first e second, que no cardinal nós conhecemos como qual? Como one e two. São esses que mudam completamente o modo de falar e de escrever, né? O resto só muda o jeito de escrever. Porque sempre depois do first e do second e do third, todo número ordinal, ele vai ter o que no final dele? TED. Pode prestar atenção, ó. O 4 tem TED, o 5 tem TED, o 6 tem TED, o 7, o oitavo, o nono, o décimo e assim por diante. Só vai mudar novamente essa sequência quando ele chegar onde? Em números como 21, 22, porque vai ser 21st, 22nd. Quando for no 30, vai ser o quê? 31st, 32nd. Sempre vai mudar no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Ok? E aqui tem uma atividade para a gente encerrar. Né? Look the people below and tell how many of there are. Olhem essas pessoas que estão aqui abaixo e conte quantas elas são. Então complete com suas posições e profissões seguindo o exemplo. Ele diz aqui que tem um piloto. Então ele colocou o first. E embaixo escreveu one pilot. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Você tem 3 carteiros. No ordinal, como ficaria? Você colocaria o 3. Né? O 3 de carteiro, são 3 carteiros. Mas aqui está no ordinal. Terceiro, né? E embaixo você vai escrever os 3 em inglês. Como você escreve os 3 em inglês? No caso da profissão do carteiro. Como você escreve carteiro. Né? E a próximo item do mesmo jeito. Você vai colocar quantos faxineiros tem na foto, o número, e embaixo o número cardinal junto com o nome da profissão, que é faxineiro. Dúvidas, procurem, né? O que significa carteira em inglês e o que significa faxineiro em inglês. Que eu acredito que vocês já sabem o que é faxineiro, porque vocês já viram na nossa aula de profissões lá no comecinho do capítulo. Ok? É isso aí, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos iniciar a partir da página 81 em diante, ok?